O Senado derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro à possibilidade de reajuste dos servidores públicos até o fim de 2021. No entanto, a derrubada definitiva do veto ainda depende da votação na Câmara. Hoje pela manhã, na saída do Alvorada, Bolsonaro afirmou a apoiadores que será impossível governar o Brasil se a Câmara seguir o Senado e derrubar o veto. Vamos assistir. Ontem o Senado derrubou um veto que vai dar um prejuízo de 120 bilhões para o Brasil. Então eu não posso governar. Se esse veto for mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil. Isso é impossível, sabe? O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou hoje que é muito importante a Câmara manter o veto Bolsonaro ao reajuste para servidores. Acompanhe. Nós entendemos que esse veto ele é muito importante, a sua manutenção, para que a gente possa dar uma sinalização clara que nós queremos, claro, atender estados, atender municípios, atender a sociedade, mas tudo dentro do equilíbrio fiscal. Maia disse ainda que é importante dar uma sinalização clara da responsabilidade com o país. Nesse momento de crise relacionada ao coronavírus, nós precisamos dar uma sinalização clara. Então, a reunião de hoje com os líderes do governo, com os líderes dos partidos, é uma reunião da nossa responsabilidade com o país. De acordo com o jornal O Globo, o Palácio do Planalto acredita a derrota a 3 senadores que eram tidos como aliados. Zé Maria, começo essa com você. Queria ouvir de você qual é o impacto dessa decisão do Senado e principalmente se acha que tem alguma chance de que a Câmara reverta esse resultado, Zé? Esta é a tendência, viu? E a primeira batalha do novo líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, que passou o dia aqui fazendo negociações, conversando com líderes e tal, e mostrando a dificuldade. Vitor, para se ter uma ideia, a queda desses vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto aprovado na Câmara, que incluíram esse contrabando aí de possibilidade de reajuste para servidores públicos dos estados, municípios e União, o custo disso será um papagaio de mais de 150 bilhões de reais. Cálculos aqui de 100 até 200 bilhões de reais, para se ter uma ideia. A comparação aí é inevitável. O custo total deste salário emergencial de R$600, que evitou uma queda do Brasil, né, o custo total dele é de 140 bilhões. E isso seria derramado uma previdência social, uma reforma da Previdência, nos salários dos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Isso aí, a origem deste debate é naquela ideia do governo, ideia acertada, de mandar dinheiro para os governadores e estados para recompor as perdas de arrecadação provocadas pelo fechamento do país. E nesta distribuição de dinheiro para os estados, haveria sim o veto a reajuste de servidores públicos, porque seria dar com a mão e tirar com a outra. Se você manda dinheiro para um estado e em vez dele aplicar na Covid, ele aumenta os salários dos servidores públicos, aí a coisa complica mais ainda. Agora, para você ter uma ideia de do volume que consome salários dos servidores públicos, né? Esse reajuste pode dar um calote aí no país de mais de 100 bilhões de reais. É inevitável que a Câmara dos Deputados refaça um erro grosseiro dos senadores e mantenha o veto do presidente Jair Bolsonaro. Para derrubar um veto não é fácil. É preciso maioria absoluta, 257 votos na Câmara dos Deputados, 257 votos pela derrubada dos vetos. A indicação é de que o veto será mantido na Câmara e evitando aí uma tragédia financeira. O presidente Jair Bolsonaro tem razão. Ele sofre ali um cerco político muito grande no Congresso Nacional. Isso é uma responsabilidade. Diga, Fiuza. A gente estava comentando ontem e anteontem sobre a questão do fura-teto, né? Então a gente viu aí uma oposição, né, ao governo gritando, preocupadíssima, né, afetando uma preocupação fiscal, né? O governo vai furar o teto e tal. Então aí agora eles
contribuindo agora efetivamente, não para furar, para explodir qualquer teto fiscal com essa medida absolutamente irresponsável. O cálculo, Vitor, é um cálculo equivocado, né, desta oposição, e aí acho que vale a gente citar alguns personagens, tipo Álvaro Dias, Antônio Anastasia. Antônio Anastasia entende bastante de política fiscal. Regufe, né? Esses, quer dizer, existe uma ala que se chama Muda Senado, eles querem parecer aí uma modernização da política, né? Eles querem se cacifar com essa fantasia. E no momento de ser responsável, no momento de levar o Brasil, né, numa travessia dificílima, o mais seguro possível, né, para um porto, né, a partir dessa pandemia, eles furam o casco. Eles estão lá furando o casco. Então muda Senado para onde? Né? Que mudança é essa? São hipócritas, são demagogos, né? A gente viu na votação do projeto de lei das fake news, que é uma das obras mais vexaminosas da história do Senado Federal, né? Aprovou aquela lei da mordaça no Senado. Boa parte aí desse bloco, e aí naquela votação incluíram os tucanos também, votando pela mordaça, contra a liberdade de expressão no Brasil. E isto é um cálculo equivocado, como eu ia dizendo. Esses políticos estão apostando que o bolsonarismo é uma praga. Eles estão apostando que é uma praga, que é percebido como uma praga, né? Eles acham que vão agradar um determinado curral deles, um curral limpinho, cheiroso, né? Que eles querem cultivar, que querem viver disso, né? Se eles estivessem pensando no Brasil, eles não estariam votando assim, nem numa matéria, nem na outra. Então, eles estão achando isso, que eles vão ser, né, ali a nova política de banho tomado, né, contra a galera do churrasco, né, contra o bolsonarismo. Só que a galera do churrasco chegou no centro do poder por causa deles, porque esses personagens supostamente aí de boa aparência, educados, que não erram um plural, que não falam alto, eles estão traindo a civilidade, né? E o povo percebeu. Então, mais uma vez, a gente teve agora, nesse momento, uma constatação de que esse muda Senado, essa renovação, é a coisa mais velha que existe, a política mais velha, mais detestável que existe, e só assinalar a posição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu fico à vontade para falar, porque eu sou bastante crítico, acho que o Rodrigo Maia tem sido, em vários momentos, altamente refratário, altamente beligerante, né? Tentou, em alguns momentos, trazer realmente um clima de desacreditar a equipe econômica antes da reforma da Previdência. São coisas muito sérias. Eu assinalei aqui e fora daqui também. Nesse momento, o Rodrigo Maia está assumindo uma voz importante, consonante com a voz que ele já assumiu no compromisso fiscal anterior, naquela reunião que a gente já citou aqui várias vezes. E eu acho que ele cresce, né? Ele cresce com isso como realmente um presidente de poder que está agindo com responsabilidade num momento muito delicado no Brasil. E nós já estamos de olho aqui no que acontece na Câmara. Agora há pouco, os deputados confirmaram a derrubada de um veto para reincluir na Lei 14.010 de 2020 a proibição de despejo de inquilinos até 30 de outubro de 2020. Foram 409 votos contra o veto e 6 a favor. No Senado, em sessão realizada ontem, foram 64 votos a 2 contra o veto. O trecho a ser incluído na lei vai à promulgação e é possível que ainda hoje tenhamos a análise desse veto sobre o qual estamos discutindo aqui, o veto à possibilidade de reajuste salarial aos servidores públicos. A oposição promete obstruir a votação e nesse momento já está falando a deputada comunista Perpétua Almeida. Vamos acompanhar um trecho. Nós estamos pedindo aqui o direito de quem está no fronte de guerra, o direito de quem está dentro do hospital, o direito de quem está no necrotério, ajudando a enterrar gente.
O direito de quem está na rua protegendo a segurança das pessoas esteja garantido durante a pandemia. Nós só estamos pedindo isso. Portanto, colegas parlamentares, os trabalhadores em educação, os trabalhadores em saúde, os trabalhadores da segurança pública, estão todos agora olhando para a decisão de cada um. Eu tenho certeza que a consciência de vocês pede que vote a favor desses trabalhadores que estão enfrentando sol, chuva e vírus para poder trabalhar. Negar a eles o direito de ter a sua progressão do serviço, negar a eles... Então a deputada Perpétua Almeida, deputada do PCdoB, a gente segue de olho na Câmara dos Deputados. Augusto. Conversa fiada, né? Conversa fiada, ela se refere inclusive aos trabalhadores da educação, que não estão dando aulas, não, estão dando aulas à distância, não estão enfrentando o vírus da rua. Ela acha que ela finge que esse aumento se restringe só ao pessoal, aos profissionais da área de saúde. Não, ele é muito maior. É muito maior, é um instrumento demagógico usado no ano eleitoral para conseguir a simpatia dos servidores públicos. Está na hora de acabar com essa dicotomia. No setor privado, vem aí mais demissões, mais reduções de salários. Tá? As empresas são obrigadas a fazer isso enquanto o Senado resolve que é preciso tirar o dinheiro que não existe de algum lugar que ele não localiza para garantir um aumento demagógico e inviável. Como disse o Guilherme, tomara que o Rodrigo Maia tenha o acesso de lucidez e ajude o Brasil, não é ajudar o governo. O governo Bolsonaro se expõe a um desgaste entre os funcionários públicos que também precisam começar a compreender que eles não formam uma casta à parte. Eles são tratados de maneira desigual e mais favoravelmente quando vem a reforma da Previdência. Aí vem a pandemia, eles também recebem privilégios negados aos outros trabalhadores. É preciso acabar com essa fronteira que existe entre os brasileiros que mantêm todos os privilégios e conseguem alguns adicionais e os trabalhadores das empresas privadas, né, os profissionais liberais, os autônomos, esses não têm ajuda nenhuma, são dois países e o Senado quer manter esse quadro que é velho, como é velha a cabeça desses políticos que se apresentam como novos também.